Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição, entre outras querências, vamos falar sobre o papel do professor e da escola no estímulo ao hábito da leitura. Nesta edição, o professor tem lugar de fala. Por isso a gente tem de ler, fazer com que as crianças também se encantem com a leitura, com o estudo. A primeira plataforma de ensino à distância na história humana é o livro. Mesmo que a gente use hoje com alegria plataformas digitais que transformam átomos em bits, o livro na plataforma papel, inclusive, ele é um ensino à distância desde a sua origem, em pergaminho. Ele já o foi também de outros modos, mas ele, naquilo que hoje é o papel, ainda nos encanta na nossa condição de nós sabemos o quanto que a leitura ela nos dá densidade, nos faz refletir, nos faz pensar de outro modo, faz com que aquilo que a gente faz e precisa fazer bem seja melhor feito. Por isso é um sinal de inteligência, tua e minha. No dia a dia, quem atua em educação escolar está se formando, fazer dos livros e da leitura um ato continuado e, acima de tudo, ter uma natureza exemplar para as crianças que, quando nos percebem encantados com a leitura, também com ela se encantam. E claro que a escola tem que produzir um ambiente que seja favorável ao contato com os livros. Toda a escola, quando eu digo a escola inteira está voltada para esse projeto de leitura. É muito importante, é muito. Nós não temos ideia de como num mundo tão caótico, num mundo supervalorizado de fake news, de mentiras, de descompromisso com as coisas, como é importante ensinar as crianças. A literatura põe à disposição das crianças e dos jovens, a literatura põe mundos e mundos, e que ela vai aprendendo a respeitar o diferente, ela vai aprendendo a fazer a sua parte para contribuir um pouco para que esse mundo seja cada vez melhor. E para alinhavar essa conversa, na entrevista desta semana, nosso convidado é Eric Jatobá. Eric é professor da área de matemática na Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo e atualmente trabalha na escola José de Caldas Brito, que é localizada no bairro Araçá, aqui em Linhares. E está na reta final do curso de Direito na Facele, a Faculdade Municipal aqui de Linhares. Nesta entrevista, tivemos uma conversa sem fronteiras, com destaque para a importância do professor ter um universo diversificado de leitura para ser referência para seus alunos. Se eu não consigo ampliar a minha visão de mundo, se a minha visão de ciência é uma visão restrita, ou então se a minha prática pedagógica é uma prática restrita, eu também vou trabalhar de maneira limitada com meus estudantes. Então eu preciso ampliar a minha visão, os meus saberes, para conseguir interrelacionar o tópico que eu trabalho na escola, porque as nossas matérias elas são fragmentadas. A gente pega o conhecimento científico e fragmenta como uma estratégia didática para tentar ensinar melhor. Então, se dessa fragmentação eu não consigo fazer com que ela demonstre ao estudante de que maneira que aquilo se aplica nas outras áreas do conhecimento, eu também restringo a minha prática. É seguindo juntos, na companhia do professor Eric Jatobá, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, como disse o professor, escritor e pesquisador brasileiro, o Mário Feijó, quem orienta crianças e jovens deve entender a importância da individualidade e do direito de escolha. E só um professor leitor é capaz de fazer um bom trabalho de iniciação à literatura. Então vamos seguir a sugestão do escritor e professor Leandro Carnal
na nossa dica de leitura desta edição. Os hábitos, diz Aristóteles, são uma segunda natureza. Os hábitos são a capacidade que eu tenho de começar a fazer as coisas sem que eu precise me forçar, porque o cérebro já está encaminhado para aquilo. Se você não tem a prática da leitura, comece com coisas mais curtas, como os contos. Nós temos na literatura brasileira uma grande tradição de contos muito bons. Temos Clarice Lispector, temos Machado de Assis, temos Rubem Braga, temos contos do exterior, contos que vêm da Rússia, contos que vêm de grandes autores contemporâneos. Aproveite, entregue-se a esse exercício, comece lendo coisas mais simples e após pegar um gosto e após desenvolver mais essa habilidade, vá lendo coisas mais complexas. Faça seu próprio programa de leituras, procure auxílio de quem conhece mais, entregue-se à leitura e saiba que, como as pessoas, alguns livros são mais fáceis, outros mais difíceis, alguns muito misteriosos, outros mais árduos e outros muito divertidos. E paixão pela leitura tem que ser demonstrada na prática. Acompanhe junto comigo um projeto muito bacana, desenvolvido na Escola José de Caldas Brito, localizada em Linhares e vinculada à Rede Estadual de Ensino. Acompanhe junto comigo na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. Falar da pandemia da Covid-19 e não mencionar os prejuízos causados por ela é inevitável, principalmente quando se trata de educação. Estudantes do mundo inteiro estão enfrentando desafios para estudar desde o início do ano passado, quando a pandemia começou. Foi então que os alunos e servidores da Escola José de Caldas Brito, em Linhares, resolveram colocar nas páginas de um livro o sentimento de estar enfrentando este momento. Um processo que foi construído durante 6 meses, no ano de 2020, onde os professores, nós, enquanto escola, precisamos nos reinventar com a chegada da pandemia. E aí os alunos, no isolamento, com a escola fechada, fomos então imbuídos por essa necessidade de desenvolvermos atividades pedagógicas não presenciais. E dentre tantas que nós desenvolvemos uma com foco nesse contexto da pandemia. E aí eles produziram, contando o que eles estavam sentindo, o que eles estavam passando, quais as angústias, quais as experiências novas que eles estavam tendo. E aí eles teve a reescrita, que é muito importante, porque além de trabalhar a questão da pandemia, que é o que eles conhecer o que o aluno estava passando naquele momento, a produção. A gente não deixou de fazer esse trabalho com eles, que é a produção escrita, a questão da ortografia, da pontuação, do gênero, da coesão, da coerência. Entender o impacto que a pandemia teve e está tendo na vida dos alunos é super necessário para que os professores possam ajudá-los a superar este momento de maneira pessoal e também pedagógica. Além de trabalhar, conhecer o que o aluno estava passando, e de certa forma através das redes sociais, da WhatsApp, das outras redes sociais, a gente conseguia fazer esse feedback, saber como que ele estava passando e com a produção também. Foi bem bacana. Como forma de amenizar o impacto gerado pela pandemia, os alunos e os servidores decidiram colocar nas páginas do livro tudo aquilo que viam e sentiam do atual momento. Eu gostei muito de participar do projeto, porque eu estava muito dentro de casa e eu não sabia o que fazer. Então o projeto, quando veio, me deu uma luz. E eu gostei muito de participar porque foi minha inspiração. O projeto, desenvolvido através de um edital da Prefeitura de Linhares, foi contemplado com 400 exemplares do livro A Vida na Pandemia, que após o lançamento na manhã de quinta-feira, terá uma parte encaminhada a outras bibliotecas da cidade. E hoje nós temos a alegria, que o projeto culminou nesse livro, graças também à virada cultural, da Secretaria de Cultura de Linhares, nós conseguimos chegar na realização deste sonho. Para nós é uma grande emoção e grande alegria. E mais uma vez vamos dar vez e voz aos nossos queridos professores, na nossa coluna Participação de Telespectadores. Vamos que vamos! O
Brasil está em construção e dentro dessa construção acho importantíssimo que nós incentivemos a leitura, que nós possamos incentivar a leitura do aluno e que o aluno possa ler para se educar, para crescer intelectualmente falando. Eu vejo como fundamental essa abordagem, principalmente porque aqui é o espaço em que os alunos precisam manter um contato maior com a cultura, com o conhecimento científico, e a leitura é o único caminho para que isso possa se tornar efetivo. O livro, ele é um instrumento que bem utilizado, ele liberta as pessoas, porque a sua imaginação fica a mil, né? Então, isso proporciona às pessoas se deslumbrarem com outros mundos, o mundo lúdico, o mundo do conhecimento, o mundo da descoberta, né? Então, eu acho que a leitura proporciona isso para as pessoas. É caminhando de braços dados com nossos nobres professores que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o professor Eric Jatobá. Ô Eric, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Você já esteve aqui, né, no projeto da escola. Sim. A escola lançou o livro no ano passado. Exatamente. Seja bem-vindo. Me sinto honrado com o convite. Eu já declarei em conversas particulares nossas o quanto que eu sou fã do programa, né, e sou fã da forma com que você apresenta, com que você traz essa mensagem da importância da leitura nas vidas da gente, né, nas nossas vidas. Sobre a questão da leitura, quando a gente conversou antes da minha vinda aqui, eu fiquei imaginando assim, mas será que a leitura, né, foi tão importante na minha vida assim? E a conclusão que eu cheguei é que não só foi importante, como alguns livros mudaram minha vida, assim, sabe? Né? Houve uns clássicos em que eu tive acesso, que eu tive o privilégio de conhecer, e que eles foram direcionando minha vida para outras perspectivas que eu não tinha antes. Então, de fato, mais uma vez, então, reafirmo assim, o quanto que esse programa é importante para levar essa mensagem às pessoas da importância da leitura. Ô Eric, você ministra aula na área de matemática, Sim, né? Exato. Que é uma área que assustou muita gente a vida inteira, e continua assustando. Exatamente. Né? Eu me lembro lá na época que eu estudava, cara, assim, era uma loucura, né? Quem não conseguia aprender matemática e virava aquele susto e tal. Mas e aí você está fazendo também o curso de Direito aqui na Faceli, né? Sim. De que forma que seu hábito de leitura, que o livro contribuiu para a atividade de professor de matemática? Por que é importante, aí vamos fazer o outro lado, que o aluno, de forma geral, tenha um hábito de leitura, tenha o convívio com os livros de literatura para ele aprender matemática? São duas questões. Certo. Professor Pereira, é o seguinte, bom, primeiro que a formação docente, ela é uma formação majoritariamente intelectual, assim. A gente, para se tornar professor, eu acho que o caminho que você tem que percorrer é se tornar um intelectual, né? Ainda que seja das ciências exatas, que tem esse preconceito de que é só cálculo, né, só número. Existe um elemento muito forte, existe um elemento filosófico muito forte na matemática, né? Às vezes eu consigo tocar nesses assuntos com meus alunos na sala, porque, por exemplo, né, para os matemáticos na antiguidade chegarem à conclusão de que deveria existir um símbolo, o zero, e que esse símbolo representaria uma quantidade que não existe, ou seja, a ausência de quantidade, isso foi trabalhoso, assim, sabe? Demandou muita inspiração, muita elucubração das pessoas para chegarem nesse ponto. Então, ou seja, o professor ele precisa ter habilidade para dialogar nesses termos com os estudantes, né? Só finalizando essa fala sobre a antiguidade, a concepção que se tinha na época é de que os números eles deveriam representar quantidades. E como o zero não representa nenhuma quantidade, né, representa justamente a ausência de quantidade, foi difícil chegar a essa conclusão. E para a gente hoje é tão usual, né? Zero. Não representa, o zero não tem nada. Isoladamente. Né? Exatamente. Isoladamente. Justo. Então, na minha formação de professor,
tem uns referenciais importantes, mas aí não somente no aspecto da matemática, porque é necessário compreender o seguinte: existe um preconceito com a matemática, a gente utiliza muita matemática na vida da gente. Nós falávamos agora sobre a pandemia. Se você observar todos os dias no noticiário, eles mostram um gráfico, né? Um gráfico que relaciona o tempo. O referencial de que a situação está piorando ou melhorando são os números. São os números. O referencial é numérico. Apesar de estarmos falando de vidas humanas. Exatamente. Né? Mas o referencial é numérico. Isso aí. A pior parte é porque os números eles terminam trazendo um dado frio, por assim dizer. Né? Mas, infelizmente, realmente, como você colocou, aquilo representa as vidas humanas que foram perdidas em decorrência da pandemia. Mas observe, a gente consegue a mídia, por exemplo, ela consegue se comunicar melhor quando ela apresenta por meio de um gráfico. E isso é uma forma de você sistematizar, matematizar o conhecimento. Mas, enfim, eu estava falando que existe um preconceito com a matemática e que a gente utiliza muito mais a matemática no nosso dia a dia do que você fica imaginando, isso aqui foi matemática. E você está utilizando conceitos matemáticos. Então, eu precisei compreender o seguinte: existe um preconceito e na minha prática docente, eu não posso reproduzir, né, esse temor que tem com a matemática. Então, algumas leituras como, por exemplo, José Carlos Libânio. Ele é um acadêmico, né, da USP, se eu não me engano, e ele trata sobre os aspectos de avaliação. Então eu precisei compreender que a avaliação de matemática, ela não pode ser um terror na vida do estudante. Né? Eu fiz um trabalho com aquele estudante durante um certo tempo e eu preciso aferir. Não, né? Pode ser um acerto de contas. Não pode ser um acerto de contas, eu não posso utilizar aquilo para reafirmar uma fama de professor carrasco, cruel. Né? Não é esse. Inclusive, pronto, o próprio José Carlos Libânio, ele coloca que a elaboração da avaliação precisa ser um processo ético. Com certeza. O professor precisa ter uma honestidade para consigo mesmo e com os estudantes, para que ele coloque ali aquilo que ele precisa realmente absorver dos estudantes. Houve um aprendizado. E, aliás, aí já partindo para um outro teórico também da educação, Paulo Freire, ele coloca que no aspecto da avaliação você também avalia o seu trabalho. Certo? Você avalia o sucesso das técnicas que você aplicou na sala de aula. Então, veja, na minha prática docente, a leitura, não somente na literatura, mas leituras acadêmicas, né? Leituras academicistas, leituras mais técnicas, por assim dizer. Eu sei. Elas me conduziram muito na minha formação profissional. Leituras mais didáticas. Exatamente. Aí Eric, você coloca uma questão que é importante. Por que o professor... por que o professor tem que ser leitor na relação que ele precisa construir com o aluno? O professor leitor, onde é que ele chega com o aluno? Professor Pereira, se o professor ele não tem uma noção ampla do mundo, se o professor só for professor de matemática... Conhecimento geral. Conhecimento geral. Muitas vezes... bom, eu vou fazer uma fala porque tem a ver com a minha busca, né? Não estou contando vantagem, mas muitas vezes... Para conseguir fazer o estudante compreender determinado conceito matemático, eu explico para ele um tópico da economia, certo? Às vezes eu entro por outras áreas também, na física, na química. Né? Então, sim, se eu não consigo ampliar a minha visão de mundo, se a minha visão de ciência é uma visão restrita, ou então se a minha prática pedagógica é uma prática restrita, eu também vou trabalhar de maneira limitada com meus estudantes. Então eu preciso ampliar a minha visão, os meus saberes, né? Para conseguir interrelacionar o tópico que eu trabalho na escola, porque as nossas matérias elas são fragmentadas, né? A gente pega o conhecimento científico e fragmenta como uma estratégia didática para tentar ensinar melhor. Então, se dessa fragmentação eu não consigo fazer com que ela demonstre ao estudante de que maneira que aquilo se aplica nas outras áreas do conhecimento, eu também restringo a minha prática. É o que a gente fala no ambiente acadêmico, que é a forma interdisciplinar de você trabalhar os conteúdos. Né? Forma interdisciplinar, precisamente. Então, o professor precisa ter essa noção mais ampla. Você percebe, Eric, nas turmas com as quais você trabalha, aqueles alunos e alunas que têm mais envolvimento com os projetos de leitura da escola. Né? Você trabalha numa das escolas atualmente, que é a Penha, que é a diretora, né? Penha tem um trabalho muito brilhante nessa área. E você percebe que esses alunos, eles têm um melhor desempenho na sua disciplina? Por exemplo, de entender melhor o enunciado das questões. Professor Pereira, existem estudantes que eles até afirmam para a gente, eu não gosto de matemática. Não gostar de matemática, ou não gostar de determinada matéria, não que seja somente a matéria que eu leciono, mas isso não é para ele um limitador, se ele tiver esse exercício
da leitura, como eu falei agora, o próprio estudante ele pode ter uma visão mais ampla do mundo. Então, assim, ele pode até dizer que não gosta, mas se ele for um estudante que tem vivências, né, ainda mais com a leitura, isso facilita o desempenho acadêmico daquele estudante, ainda que ele não goste muito da matéria. E se o professor tem essa habilidade que eu coloquei aqui agora, de interdisciplinarizar o tópico que ele ensina especificamente com outros ramos do conhecimento, a gente consegue puxar aquele estudante. Porque a função do professor na sala de aula, existia, você deve lembrar, antigamente existia a visão equivocada de que o professor ele transfere conhecimento para o estudante. Isso caiu por terra tem muito tempo, inclusive. Né? Exatamente. Então, a gente tem o objeto do conhecimento, né, e tem o sujeito ativo. Quem aprende, o estudante, ele é o sujeito ativo. Se o estudante não quiser aprender, você não consegue ensinar para ele. Ninguém consegue introduzir. Né? Então, tem o conhecimento, tem o estudante que vai se apropriar. O professor, ele desempenha essa função de mediação. De mediação. E nessa função de mediação, o professor ele tem que ter justamente essa habilidade. Ele tem que conhecer muito, a visão dele de mundo tem que ser bastante ampliada para ele saber tocar nos diversos ramos do conhecimento onde sua matéria está lá inserida. E a prática de leitura e de leituras proporciona essa visão. Né? É a mesma coisa que você pega um conceito de matemática, igual você falou, e pega a economia, que é vida real, está aí no dia a dia, e você mostra para o aluno, ó, isso se aplica aqui. Né? Ô, Eric, aí vem o Eric, estudante de Direito. Você está na reta final do curso? Eu estou já entrando na fase de escrever a monografia. De fazer a monografia, está na reta final. Sim. O curso de Direito é um curso que demanda muita leitura e muita interpretação. Sim. Como é que isso está acontecendo para você? Eu gosto muito. Que referência que você passa para seus alunos que vão nos assistir sobre essa experiência que você está tendo? Só uma parte aqui, professor. Claro. Às vezes, na sala de aula, a gente comenta, eu estudo também, né? Eu cobro de vocês determinadas posturas porque eu também sou estudante e eu preciso, como estudante, ter determinadas posturas e tal. E aí, quando eles ficam sabendo que eu sou estudante de graduação em Direito, eles me detonam de perguntas, assim, então eu preciso controlar para não sair do rumo da aula, né? Mas, curioso que houve uma época da minha vida que eu não gostava de advogados, eu achava que eles eram arrogantes, eu tinha esse preconceito, né? E aí, mas com o decorrer do tempo, eu fui necessitando fazer concursos públicos e o direito é frequentemente cobrado nos concursos públicos e aquilo começou a despertar em mim uma curiosidade. Até que eu fui parar na graduação em Direito e o que acontece, como eu falei, apesar de que a gente acha que não tem relação nenhuma, mas a matemática ela tem um elemento filosófico muito forte também, né? E o direito nem se fala. Né? No direito existem tópicos que nós estudamos e que quando você vai ver, primeiro que tem uma razão histórica muito profunda, né? E às vezes até uma razão histórica que foi capaz de acabar com determinados conflitos, porque foi estabelecida aquela norma e as pessoas passaram a respeitar, né, aquela norma naquele período histórico e isso vem até o dia de hoje. Mas assim, estudando direito, apesar de que em matemática a gente lê também e tal, mas é diferente, né? Essa questão da interpretação que você me questionou agora há pouco, para meu aprendizado, eu consigo entender melhor se eu for buscar na história o que é que aconteceu, né? O que é que gerou aquela determinada norma jurídica, aquela regra que a gente estuda no momento presente, e só depois de entender o contexto histórico, ou às vezes por que o filósofo colocou daquela forma, aí é que eu consigo aprender melhor, né? As pessoas no senso comum, as pessoas imaginam que a gente fica decorando artigo de lei, a gente faz isso muito poucas vezes, né? Existem alguns que pela prática você termina incorporando, pela prática, quando você usa muitas vezes. Mas não é decorar texto de lei e são justamente questões que você entende primeiro, você faz uma generalização, né, do que gerou aquele conceito jurídico e a partir disso é que você aplica a norma. Então não teve dificuldade nesse sentido. E eu gosto. A atividade do advogado, né, Eric, ela está objetivamente relacionada com a vida das pessoas, com a questão existencial. Sim. O advogado que ele tem uma cultura geral e aí a leitura proporciona, por exemplo, você aumentar seu percentual de sensibilidade humana ou de resgatar percentuais perdidos por aí, né? Às vezes o dia a dia vai produzindo aquela cascadura no entorno das pessoas. Perfeito. Então, assim, ter essa leitura geral contribui muito, muito com a atividade do advogado. Ter esse desenvolvimento intelectual e as histórias contadas nos livros, os dramas vividos pelos personagens, proporciona você interagir com essa história que muitas vezes você acha que é na ficção, mas que acontece também na vida real. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse rapidinho, Eric, como é que está sendo, para a gente finalizar, essa experiência como professor de trabalhar à distância, sem o contato do dia a dia com os alunos?
por gentileza. É triste falar assim, né? O contato com os estudantes na sala de aula, ele traz um ânimo pra gente, assim, né? Existe também o preconceito de que a sala de aula sempre é uma bagunça e tudo, mas eu tenho uma relação maravilhosa com meus alunos, assim, eu tenho sentido muita falta disso, não é? Do ponto de vista da relação. E do ponto de vista do saber, eu acho que a gente vai ter que resolver muitos problemas no futuro, porque realmente é um tempo que o rendimento é diferente. Tem um conteúdo sendo perdido pelo meio do caminho? Tem, porque não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Os estudantes, as dificuldades deles se ampliam, né? Porque é aquilo que eu falei, você chega na sala e apresenta um exemplo, ó, isso aqui aplica na economia. O estudante vai lhe perguntar imediatamente, como, professor, não entendi. Aí você vai, por exemplo, tem as mídias, né? Tem um quadro, então se você estiver utilizando algum material didático, você vai explanar sobre aquilo. E nessa situação existe uma barreira que deveria facilitar, né, que é a comunicação, mas muitas vezes não é ao mesmo tempo, né? Não é sempre que os estudantes estão ao vivo, numa aula ao vivo com você. Às vezes você põe um vídeo ali, o cara não consegue abrir no celular dele. Tem uma série de dificuldades. E o público que eu trabalho são estudantes mais... as escola famílias, pública, normalmente baixa renda. Exatamente. Né? Ô, Érico, agradeço por você ter vindo, né? Pela participação no nosso programa Sim para a Literatura, tá bom? Não é a primeira vez que você vem aqui no estúdio da TV Sim, você já esteve aqui, né? Mas especialmente no programa Sim para a Literatura, eu quero agradecer. Eu me sinto honrado, eu já falei que eu sou fã do programa, sou fã da sua apresentação e estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade. Olha, pessoal, eu quero convidar vocês para participarem junto comigo do bate-papo que terei no projeto Livro Aberto, produzido por um dos mais respeitados escritores, cujo ativismo enriquece o movimento literário e cultural que acontece no Espírito Santo, o nosso querido escritor Francisco Grijó. Teremos uma conversa sobre produção literária, experiência de leitura e, claro, a nossa paixão pela literatura. Esse bate-papo no Livro Aberto será na próxima quarta-feira, dia 23 de junho, a partir das 7h30 da noite. E nós teremos a satisfação de contar com a presença e participação de todos vocês. É assim que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.